Você sabe como os bancos lucram? Pois é, eu sou um bancário antigo, tenho mais de 7 anos de banco aí no currículo. Trabalhei por muitos anos com precificação de produtos bancários, especialmente taxas de juros, que são o coração do banco. E eu tô aqui para te contar, sem qualquer tipo de ideologia, como que os bancos lucram, para que você realmente tire o véu do senso comum e você veja o mundo com outros olhos e tire suas próprias conclusões. Caso você não me conheça, eu sou professor Amâncio, professor de contabilidade, finanças e negócios. E como eu não gosto de enrolar, vamos direto ao assunto. Esse é um conteúdo que eu não vejo muito na internet, porque a maioria das pessoas pensam assim que entendem muito sobre bancos, tipo, tá estudando ali um case de investimento sobre Banco Inter, Nubank e afins, e essas pessoas não tiveram passagem em banco, elas não conhecem realmente como que é um banco por dentro. Imagina que trabalhando com essas precificações de taxa de juros, eu via literalmente toda a cadeia de valor, e eu via, né, o que compunha toda a rentabilidade do banco, e eu sempre me perguntei assim, eu sempre vi esse ódio aos bancos, e os bancos malvados, e os bancos chatos, cobram uma taxa muito alta. Por que os bancos cobram taxas tão altas no Brasil? São tantas perguntas e eu sempre tive essas respostas, né, trabalhando em banco, especialmente com as coisas que eu trabalhei. Então a minha ideia aqui é trazer um pouco dessa luz para você, que você possa tirar suas próprias conclusões, você não seja ali manipulado por políticos, ou por senso comum, ou por comunistas, ou por qualquer clubinho que seja. Qual que é o conceito fundamental de um banco? Um banco, ele ganha necessariamente fazendo intermediação de recursos, ou seja, o banco capta dinheiro de quem tem dinheiro sobrando e quer investir, quer botar esse dinheiro para trabalhar para ele rendendo juros, e empresta esse dinheiro para quem não tem dinheiro e está disposto a pagar uma taxa de juros combinada em troca desse recurso, ou desse empréstimo, ou desse crédito agora, seja para a empresa, seja para ele comprar um carro, seja para ele financiar uma casa, seja lá o que for, mas essa pessoa está disposta a pagar por essa antecipação dessa demanda. Então imagine que o banco, ele vai lá e capta o seu dinheiro num CDB. CDB é um instrumento bancário que ele capta o seu dinheiro para financiar uma carteira de empréstimo pessoal. Então ele pega o dinheiro do seu CDB e ele vai emprestar, fazer empréstimo pessoal para outras pessoas que vão pagar taxas de juros para o banco. Se o banco fez um bom controle de risco, ele vai saber que, eu vou te pagar, por exemplo, 10% ao ano. Eu sei que eu vou ter um custo equivalente a 5% ao ano na minha taxa por causa de maus pagadores, né, clientes que não vão me pagar, e eu vou adicionar aqui mais os meus custos operacionais, mais os impostos, no final das contas, né, eu adiciono a minha margem, e eu vou emprestar a esse cliente aqui a 25% ao ano, sendo que eu captei esse dinheiro seu a 10% ao ano. Para o meu investidor, que foi o correntista que investiu no CDB, eu vou pagar 10% ao ano, e eu vou emprestar, né, para quem precisar desse empréstimo pessoal a 25% ao ano, e considerando que a maior parte dessas pessoas vão me pagar caso eu tenha feito um bom gerenciamento de risco, né? Uma boa alocação de limites, eu não vou dar limite para quem é muito caloteiro, para quem é bom pagador eu tô um limite um pouco maior, considerando, né, o quanto eu vou receber, provavelmente vai ser o suficiente para eu pagar os meus impostos, pagar os meus funcionários, pagar minha estrutura operacional e remunerar o investidor e ganhar uma margem em cima disso. Para você ter uma ideia, a margem real de um banco no Brasil, quando a gente fala em termos de ROA de uma operação, tá na casa ali dos 2,5% a 3,5% ao ano. Muito dificilmente você vai ver operações com níveis de spread líquido superiores a esse, tá? De retorno sobre ativo, né? O ROA. E por que isso é interessante? Porque isso já ilustra de que, o primeiro fator, as taxas de juros no Brasil não são super caras à toa. Primeiro, quais fatores que influenciam o custo da taxa de juros no Brasil? O primeiro grande fator é o que a gente chama de remuneração livre de risco, são remuneração de títulos públicos, que é a Selic. Quanto mais o governo, que é dono da impressora do dinheiro, aumenta as taxas de juros do próprio governo sobre os títulos deles, no intuito de captar recurso, porque quando o governo aumenta a taxa de juros, as pessoas ficam mais atraídas a emprestar dinheiro ao governo, o governo capta mais dinheiro do cidadão e ela, com essa captação de recursos, tem mais capacidade de gastar dinheiro hoje. Então normalmente é muito custoso ficar baixando a taxa de juros. Embora isso gere ali, né, aquela ilusão de que agora tudo vai ficar mais barato, imagina que um banco normalmente tem que pagar um pouco mais do que uma taxa Selic para captar esse dinheiro. Isso varia por vários fatores. Se eu estou captando esse dinheiro para um dia, se eu estou captando para um ano, para 6 anos, a curva de longo prazo normalmente é diferente do custo, né, de curto prazo, mas essa curva ela é sempre diretamente influenciada por fatores cambiais e por fatores de taxa livre de risco, que a gente chama normalmente uma remuneração dos títulos públicos. Então, se a Selic, a grosso modo, está mais alta, a grosso modo, o nosso custo de captação como um banco sempre vai aumentar também. E eu tô falando aqui como se eu fosse um banco, mas assim, para ilustrar esse exemplo. Agora imagine assim, não bastando o custo de captação que é diretamente influenciada pela Selic por parte do governo, visto que ninguém vai correr risco emprestando dinheiro para um banco se eu posso ganhar dinheiro
dinheiro, entre aspas, livre de risco emprestando para o governo. Não bastando isso, a cultura financeira no Brasil é muito ruim. As pessoas, em geral, não se preocupam muito em estabilidade de emprego. O próprio cenário macroeconômico não favorece muito a estabilidade de emprego, adicionado ao fator cultural de que os brasileiros simplesmente odeiam os bancos. Então, a qualquer tipo de crise, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tiver, a primeira obrigação que você deixa de pagar é a do banco. Eu não julgo muito a parte de primeiro dar calote no banco e não deixar de comer e pagar as outras obrigações em virtude disso. Mas é um fator cultural de que ninguém se sente sequer preocupado no Brasil de deixar de pagar o banco, e ainda por cima paira aquela cultura de que, deixa aí, dá 5 anos depois ninguém cobra, depois de 5 anos não pode me cobrar, vão passar 5 anos me ligando, mas eu não ligo. E aí a pessoa volta e meia, né, vai aumentando o limite dela, vai sendo uma boa pagadora até que ela consiga aquele crédito maior, e aí ela queima esse cartão, ela queima o nome dela na praça, né, ela queima esse trunfo na manga do tipo assim, não vale a pena eu queimar meu nome por causa de um empréstimo de 500 reais, de R$1.000, ou por causa de R$2.000 no cartão de crédito. Mas se eu pego 15 mil reais no financiamento do carro, aí boa sorte, aí eu quero ver. Então normalmente as pessoas precificam o nome dela do tipo, eu posso queimar esse cartucho em um determinado momento, mas ainda não é a hora e essa hora vai chegar. Ou coisas do tipo, eu tô pagando certinho, mas se eu não puder pagar, eu sei que daqui 5 anos não dá mais nada e eu vou pegar aquela dívida de 10 mil e vou ficar pagando só milão no lugar dela. As pessoas muitas vezes contam com isso, elas calculam já considerando que vão dar esse calote e vão acabar pagando bem menos. Então todas essas coisas acabam aumentando o risco por parte dos bancos, e os bancos simplesmente fazem a conta estatística de qual a probabilidade disso acontecer, precifica esse custo estatístico na taxa e vida que segue. Mas imagina que a rentabilidade final do banco safra a safra não é nada muito abusivo, não é nada impressionante quando a gente fala ali os retornos líquidos. O que torna os retornos dos bancos realmente impressionantes? E, por exemplo, o banco nunca perde dinheiro. Por que isso acontece? Basicamente porque os bancos têm um modelo de negócio dos sonhos, que é, imagina que a qualquer mudança no meu custo, eu sempre posso mudar minha taxa sem qualquer problema. Eu tô captando a 8% ao ano e eu tô podendo emprestar a 28% ao ano, tá tudo funcionando. Se amanhã eu tiver que captar 10% ao ano porque aumentou a Selic ou qualquer coisa, beleza, eu vou subir essa taxa para 30% ao ano, eu repasso e tá tudo bem. Eu capto a 8, eu empresto a 28, eu capto a 10, eu empresto a 30, isso aqui subiu para 15 o custo, eu empresto a 35, então o banco ele tem muita facilidade de repassar os custos e as pessoas precisam de dinheiro independente do custo. Muitas vezes você vai caçar somente qual que é a alternativa mais barata, mas a hora que você vai conseguir realizar o seu sonho na casa própria, a menos que isso não caiba no seu bolso, você vai pegar a taxa que existe disponível no momento, onde te aprovou, onde você viu que tinha a melhor condição de negócio, e você vai mandar bala de comprar o seu carro, de comprar a sua casa. E o banco sempre vai repassar perfeitamente esses custos. Para ele não tem problema, para ele é muito mais fácil. Aí você pensa, mas ele só sobe a taxa, ele não desce a taxa. Ele quer descer a taxa, porque à medida que ele desce a taxa, essa parcela, o custo do financiamento vai caber no bolso de mais gente. E o banco ganha o quê? Em cima da intermediação. Pro banco, o gatilho é quanto mais recurso eu intermediar, mais dinheiro eu vou ganhar, porque o banco é essencialmente um intermediador de recurso. Então não faz sentido eu querer manter a taxa mais alta, sabendo que os meus concorrentes vão, manter aquele nível de margem, vão baixar a taxa deles e eu vou ficar com a minha carteira menor do que a deles, sendo que vale mais a pena eu ganhar o mesmo tanto em cima de uma carteira maior do que uma margem maior em cima da carteira menor, enquanto os outros bancos vão ter o privilégio de baixar um pouco essa taxa e aumentar a carteira deles. É basicamente isso, não? É uma questão de competição. Tanto que você vai reparar que, no geral, as taxas dos bancos são muito parecidas, porque eles normalmente captam em momentos parecidos, eles trabalham com níveis de margem extremamente parecidas e é muito difícil para eles fazerem esforços diferentes, porque o dinheiro é uma commodity. É que nem a soja. Você tem lá, o preço da soja tá tanto. Assim, o dinheiro não é exatamente igual a soja para o banco, porque se o produtor da soja tinha um custo X e depois o preço da soja caiu, ele fica no prejuízo. O banco, ele sempre capta essa semana, ele financia a próxima semana. Ele capta essa quinzena, ele financia a próxima quinzena. Então ele não tem um gap grande entre o investimento e a realização do retorno. Eu falo que o dinheiro é como a soja, é que assim, o preço da soja tá X. Olha, se a taxa de juros do financiamento de um carro de um determinado perfil para um determinado público tá em 1,50 ao mês, a taxa máxima que você vai ver para aquele público, para aquele tipo de produto igualzinho, vai ser 1,55, e a taxa mínima que você vê vai ser tipo 1,40. Você não vai ver gigantescas variações nesse custo da taxa, porque o mercado não tem como fugir muito disso. Então pensa que quando eu falo como se fosse uma soja, é de que eu, como um banco B e versus um banco A, não tenho argumentos para convencer o cliente a pagar muito mais caro pelo dinheiro que eu vou financiar para ele do que o outro banco. O cliente simplesmente vai financiar no banco por mais barato, o banco cobrar a menor taxa. O menor
banco que ele ficar sabendo da menor taxa é o que ele vai financiar e acabou. Ele não quer saber de que, porque com o banco B, o atendimento é mais carinhoso, eles mandam um boleto mais bonito pra minha casa. Não, ele só vai querer a melhor condição, menor taxa, menor custo de parcela pra ele. E tem vários outros fatores do tipo, o banco também emite cartão de crédito pra você. O banco também, além de financiamentos, ele faz empréstimos, ele vende seguros, ele cobra certas tarifas ali, né, de conta corrente. Mas no geral, esses todos são negócios muito periféricos e muito menores, tá? O banco sempre vai ganhar muito mais dinheiro fazendo intermediação de recursos, tá? Por curiosidade, a última vez que eu consultei esse número, o maior portfólio que existe no Brasil é o de antecipação de recebíveis. Que é basicamente, imagina que você compra lá na Casas Bahia e se parcelou isso em 12 vezes. Tá? O banco ele vai ganhar muito dinheiro fazendo o quê? A empresa deixou você pagar em 12 vezes, mas a empresa não pode se dar ao luxo de ficar 12 meses descapitalizada sem essa grana. Então ela chega com essa duplicata pro banco e fala assim, banco, eu tenho essa grana aqui, eu vou receber em 12 meses, você antecipa essa grana pra mim? O banco fala, opa, claro, ele pega isso como garantia, o dinheiro que você vai pagar, na verdade, vai cair pro banco, e o banco faz o seguinte, são 12 parcelas de R$300 que dariam R$3.600 ao longo dos 12 meses, olha, eu te dou 2.800 hoje e eu fico com essa duplicata. A empresa fala, beleza, pega os 2.800 reais hoje e o banco vai receber esses 3.600 ao longo do tempo. A pessoa fez o que a gente chama de desconto de duplicata. Eu recebo hoje, o banco recebe mais tarde, ele me desconta uma taxa, né, pela antecipação e segue o baile, tá tudo certo. Essa é a maior carteira de crédito do Brasil dos últimos muitos anos. Eu não sei exatamente qual que é a janela de tempo, mas é definitivamente a maior. A segunda maior carteira, normalmente, são as carteiras de alienações fiduciárias, que são questões de financiamento imobiliário, financiamento de carro, financiamento de moto, esse tipo de crédito onde você tem uma garantia. Essa é o crédito fiduciário. Quando você financia o carro é a garantia do crédito, e caso você não pague, eu vou tomar o carro de você, vou vender esse carro, né, para quitar sua dívida. Se sobrar um dinheiro, talvez até te dê um troco. Se faltar dinheiro, eu ainda vou continuar te cobrando, mesmo que eu já tenha tomado o carro e vendido. E aí a gente entra naqueles outros casos que são essas monetizações menores, né, tarifa de conta, tarifa de transferência, anuidade de cartão, essas coisas todas são outras fontes de receita para os bancos, mas que compõem uma parcela muito pequena da totalidade de retorno do banco. E aqui eu não poderia deixar de alfinetar que, por exemplo, os bancos digitais, eu como investidor, né, e como conhecedor do mercado financeiro, não sou muito fã dos bancos digitais pelo seguinte motivo: eu vejo carteiras de crédito extremamente michurucas nesses bancos, eles vêm insistindo em monetização, falando, nossa, temos uma base de clientes enormes, beleza, mas se você cobrar R$1 de tarifa ao mês desses clientes, eles saem correndo. Se você queria aqueles programas de cartão, você tem uma adesão relativamente baixa e você tem que dar muitos incentivos para que eles, né, vejam percepção de valor para pagar R$50 ao mês por ter o cartão, ou R$30 ao mês para ter um cartão diferente, pra, sei lá, ganhar ponto, cashback, milha. Tipo, essa conta é muito difícil de fechar, favorável para o consumidor, então a maioria das pessoas não assina. Aí você pensa em marketplace, é óbvio que eles vão preferir marketplaces, sei lá, como Mercado Livre, ou comprar diretamente das empresas, do que ficar comprando daquele marketplace, né, sabendo que tem comissão para um monte de parceiro ali no meio. Então é muito difícil de monetizar essa base de cliente. E eu, pessoalmente, sempre vejo por aquele lado. Eu confio em bancos que têm sólidas carteiras de intermediação de recurso, sejam elas, né, antecipação de recebíveis, quando eu vejo que os bancos digitais, no geral, mal têm conta PJ, se tem conta PJ, são tipo MEI e empresas muito pequenas, né, não oferecem esse tipo de linha de crédito, somente empréstimos muito pequenos. Isso gera uma carteira de crédito muito pequena que não cobre sequer aquela estrutura moderna que os caras têm de muitos funcionários e afins. O banco também não vai conseguir fazer horrores de dinheiro vendendo seguros muito pequenos, seguro residencial, seguro pet, plano de saúde para pet, que por mais que sejam produtos com uma boa rentabilidade, eles geram um recurso muito pouquíssima receita, pouquíssimo ticket de venda. E aí são aqueles bancos que, por mais que eles tenham uma base de cliente gigantesca e que seja o banco do coração das pessoas, quando você vai financiar o carro, você vai lá no Itaú, no Bradesco, no Santander, da mesma maneira. Então assim, se você comparar na sua vida bancária inteira, a própria questão do Pix, né, existe muita conspiração de que, nossa, o Pix tirou muito dinheiro dos bancos. Cara, todas as notícias e relatórios que eu vi sobre isso, eles eram extremamente tendenciosos e mal montados, tipo, botando balanço um do lado do outro e mostrando queda na linha de receita dos bancos, né, nessa linha de tarifas, sendo que essa linha de tarifa dos bancos, ela é uma linha minúscula em face do total, do DRE dessas empresas. E quando a gente pega para analisar, tipo, essa linha de tarifas, ela diminuiu pelo crescimento dos bancos digitais e não pelo surgimento do Pix, entendeu? Porque muitas pessoas, né, os gerentes de agências bancárias começaram às vezes a ter que isentar as tarifas de conta corrente dessas pessoas para que elas não migrassem totalmente as operações delas, né, de cartão de crédito e afins da conta corrente para esses bancos digitais. E aí, se você pegar
a sua vida inteira. Quanto, honestamente, você já pagou de tarifas de TED, TOC, transferências desse tipo, ou tarifa de conta corrente? Primeiro que se você paga a tarifa de manutenção de conta corrente, das duas uma, ou você é uma pessoa chique, que gosta de ter um atendimento especial, né? Você quer ser um cliente select, um cliente plus, um cliente class, uma coisa desse tipo, esses nomes chiques, né? Ou você paga de desinformado, porque se você quiser ter conta num bancão e não pagar essas tarifas e tudo mais, é só você pedir o pacote Bacen, tá? Todo banco, 100% dos bancos são obrigados a seguir essa lei, tem uma resolução do Banco Central que prevê um pacote mínimo de acessibilidade com cartão de débito, um pequeno número de saques, acho que 2 saques no mês, transferência normalmente é gratuita para outras pessoas do mesmo banco, e eu acho que tem uma transferência ou duas, né, de TED para bancos externos. E esse é um pacote mínimo que foi estipulado pelo Banco Central como um fator de inclusão bancária, da mesma maneira que a gente tem, né, inclusão social, determinadas iniciativas, inclusão digital, essa foi uma para inclusão bancária, para que quem quisesse pudesse ter uma conta corrente sem ter um custo fixo muito relevante. Então, se você paga e não queria estar pagando tarifa de anuidade ou manutenção de conta corrente na sua conta de banco, você só estava desinformado, tá? Pode ir atrás dessa resolução do Banco Central e pedir: eu só quero a conta Bacen, eu só quero a conta básica, eu só quero os recursos mínimos e um cartão de débito para gastar meu dinheiro. Você tem direito a fazer isso gratuitamente. Mas vamos pensar o seguinte: imagina que você sempre pagou essas tarifas porque você é um cara moderno, você é um cara chique, você quer um cartão bonito, você quer um bom atendimento, você quer ir na agência especial. Quanto que isso te custou na vida? Quanto? Vamos chutar bem alto. Vamos chutar que você é um cara velho e que você sempre pagou bastante dinheiro nessas tarifas. Vamos imaginar que você gastou R$1.000, R$2.000 talvez. Vou extrapolar. R$4.000. R$4.000 então você já pagou nesse sentido de tarifa, de tudo mais, porque você é um especialista em pagar tarifa. Pois é, eu tenho certeza que você pagou pelo menos 5 vezes isso num carro que você financiou. Em um carro que você financiou. Eu tenho certeza que você pagou pelo menos, 15 vezes isso, se você financiou uma casa, por menor que ela seja. Então imagine assim que o grosso do dinheiro de qualquer banco vem da intermediação de recursos. Se você comparar o quanto o banco capitaliza com qualquer carteira de crédito e comparar isso com tarifas de R$2, de R$15, que é o teto, às vezes, de uma tarifa lá R$16,50, ou R$30 que cobra na anuidade do cartão, tipo, sabe, 300 no ano do cartão, ou 25 mensal da conta corrente, cara, me desculpa, mas isso é ridiculamente pequeno frente às carteiras de crédito, entendeu? Não é isso que traz os bilhões mensais dos bancos quando a gente fala de banco grande. Então o intuito desse vídeo é realmente trazer um pouco de luz sobre essas questões. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro aqui e peço por favor que vocês coloquem qualquer dúvida aqui nos comentários, tragam argumentos, tragam dados, eu posso, né, responder vocês aqui sem qualquer problema, eventualmente fazer uma parte 2 complementando. Se vocês quiserem uma coisa mais técnica, caso você não tenha se convencido, porque você é uma pessoa muito difícil, eu posso trazer aqui coisas realmente mais técnicas, números e coisa do tipo, né, referências abertas de mercado que eu possa exemplificar aqui para vocês, ou mesmo o próprio cálculo, né, dessas taxas de juros, como que isso sucede, para trazer exemplos práticos aqui. Eu vou seguir o que faz sentido de acordo com o pessoal, né, que acompanha aqui o canal, que são, na minha visão, os alunos, tá bom? Então fica aqui esse vídeo, espero que tenha tido um valor interessante para você. Se valeu a pena para você, deixa aqui o seu like e eu te convido a me seguir em todas as redes. Professor.amancio, contabilidade, finanças e negócios sem enrolação. Se você precisa de ajuda na sua graduação para se formar, tirar o seu MBA, ou se você quer aprender coisas práticas, se destacar no trabalho, ou precisa de alguma ajuda para tocar a sua empresa, fica à vontade de chamar, vai ser um prazer ajudar. E é isso, um grande abraço.